Eu quero saber, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo floresta? Todo mundo tem alguma relação com a ideia de floresta. A floresta das histórias, do imaginário. Mas o que a gente conhece mesmo, de fato, da floresta real? Vamos ver juntos? É isso, hora de ouvir as soluções que vêm da floresta no painel Raízes da Prosperidade, o Brasil e a Nova Economia Florestal. Então, eu convido aqui ao palco Branco Servalic, presidente da Philip Morris Brasil. Por favor, Branco. Catiana Chipaia, empreendedora, responsável pela marca de chocolate CDA Wahyu. Por favor, Catiana. Do povo Chipaia. Marcelo Furtado, head de sustentabilidade da Itaúsa. Por favor, Marcelo. Marina Negrisoli, diretora de sustentabilidade da Suzano. Bem-vinda, Marina. E convido também o Marcelo Bear, que é Senior Advisor do CEBEDES para a COP30 e enviado especial da COP30 para a bioeconomia. Marcelo vai mediar essa conversa. Bem-vindos. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Marcelo, é com você. Vamos lá, bom dia, muitíssimo obrigado, bom dia a todas e a todos. Antes de tudo, parabenizar Marina Grossi, toda a equipe do CEBEDES, um encontro lindo, um encontro num lugar maravilhoso, sempre muito bom estar de volta a Belém. Eu que estive aqui tantas vezes pela Natura, onde fiquei 10 anos com grandes amigas e grandes amigos que estão aqui também. E é um prazer fazer um painel sobre a floresta. E a gente, depois de ouvir tanta coisa importante, né? O governador tem sido um herói defensor da conexão entre floresta e clima. O CEBEDES está montando aqui o que é um pouco uma metonímia da COP, né? A COP vai ser isso daqui vezes 1000, né? A gente vai ter muito mais gente, muito mais vozes, mas nesse mesmo formato de implementação de soluções e de implementações para o futuro do tema do clima da floresta. A gente vive num mundo em que eu tive agora a oportunidade de estar na negociação com a Anatone em Bonn, na negociação dos temas da COP e também na London Climate Week, e é um mundo em que os temas climáticos, foi muito bem colocado pelo professor, eles têm controvérsias em termos de negociação, mas eles têm uma rota clara, na conexão entre empresas, sociedade civil, finanças, e é isso que essa COP vai ajustar. Então, esse painel é um painel muito especial para a gente ouvindo de cada um desses setores como a gente vai fazer essa conexão e como a gente vai conseguir sair das emissões de carbono para as emoções de carbono, para a gente entender o que a gente quer fazer, o que a gente tem que transformar e como mantém a floresta de pé. Este é o desafio do Brasil, né? É a gente conseguir juntar as dimensões da ciência, da política pública, da produção e das finanças. Temos aqui também o presidente mundial do TNFD, que é uma organização que faz isso, que junta as finanças globais com a natureza. Então, parabenizo mais uma vez a felicidade desses muitos encontros num só evento. Eu queria começar, então, com a Catiana, que está aqui representando os povos originários. Aqui a gente tem esse privilégio de estar com essas 4 grandes pessoas, com 4 grandes instituições, para te ouvir um pouco, Catiana, como que você tem construído uma marca que junta um elemento da biodiversidade amazônica, que é o chocolate,
com um premium, que é um chocolate feito pelos povos tradicionais, e como tem sido esse desafio e como a gente pode te ajudar a ir mais longe, a intensificar a sua produção e a capacidade dos povos tradicionais de agregarem valor à bioeconomia da Amazônia. Bom dia a todos. Bom, o principal desafio, para a gente, povos da floresta, a gente acredita muito que seria investimentos, investidores que possam realmente impulsionar os negócios sustentáveis da Amazônia, Então, a gente acaba entrando nesse cenário onde empreender, onde a gente agregar valor nos produtos originários, a gente precisa ir além, porque a gente está fora da cidade, a gente está diretamente dentro da floresta. Então, tem vários desafios. A gente poder ter um negócio, a gente poder, como fazer, como agregar valor, como a gente produzir produtos de qualidade que possam realmente fazer com que as pessoas gostem daquele produto, Porque o produto indígena, ele sempre teve ali, Mas a gente está agora empreendendo, ser um negócio sustentável, à frente, indígenas, agricultura familiar, mulher à frente do negócio. Então, a gente acaba tendo assim, vários desafios, logísticas, também é um dos desafios, que não adianta só produzir dentro das comunidades e a gente não ter como escoar. Então, a gente não pode pensar só em ter uma produção, mas também de chegar até as pessoas o produto final e de qualidade. Então, a gente acaba tendo todo esse contexto, o ponto fundamental, os parceiros, pessoas que possam investir e que a gente possa agregar valor nos nossos produtos da maneira que realmente valorize as comunidades e os povos da floresta. Super obrigado, Catiana. Muito importante ouvir, muito bem-vinda, sempre bom ter a perspectiva dos povos originários. Vou passar agora para o outro lado do mundo e para outra perspectiva, que é das empresas que estão se transformando, A Philip Morris é uma empresa que está numa transformação já muito importante, muito fundamental, há muito tempo usando muito conhecimento, Bob Eccles, grandes teóricos, ajudando nesse processo. Queria te ouvir um pouco, Branco, como essa transformação se junta com os princípios da bioeconomia e o que a Philip Morris está fazendo para trazer a sustentabilidade para o seu modelo de negócio. Well, thank you for your question. So, for Philip Morris, forest conservation and biodiversity is a critical element of our operational branch of sustainability quest that we have been on for a decade and more. And I would be glad to showcase some of the programs, initiatives, but most importantly, results we are having in the area. But for the context, I believe it's important before that to showcase how a global company such as Philip Morris International is addressing sustainability end-to-end. How we define our strategy, how we implement actions, how we measure and monitor progress, and most importantly, how we motivate everybody in the organization and make sure that everybody has a buy-in. So, using materiality risk assessment, we set what is our key risks when it comes to sustainability and key opportunities. And obviously, driven by the industry we're working on, the product impact that we're selling comes top of the line. But obviously, when it comes to operational impact, climate change, biodiversity, but also farmers' livelihoods is very important. So that's why we set our product branch and operational branch in the strategy. So once we set those, then we set our visions. And still, for example, for our product branch of the sustainability, in 2016, our CEO said, we want a world without cigarettes. And then once we set those, then we set a goal, that's a vision, and then we set the goal. By 2030, we want to be majorly smoke-free business. And when it comes to our operational branch,
our vision is zero deforestation in our tobacco, pulp, and paper trail supply chain, and we want to achieve that by 2033. So when we set these goals, then we make sure that we have proper measurement. And for example, for our product impact, the measure that we're using is percentage of revenue that comes from smoke-free business. And as an objective for 2030, we put that at 60%. And when it comes to our operational branch, I'm glad to say that since 2022, we are net zero when it comes to our manufacturing facility in south of Brazil. And also we have zero deforestation in our tobacco, pulp, and paper trail. And then when we set these, then we motivate the organization, we assure the buy-in. And we do that by linking long-term compensation of executives, myself included, our CEO included, to the success we are doing in sustainability. 30% of all long-term compensation is direct results of effects and results in sustainability. So next to being carbon neutral since 2022 and zero deforestation since 2022 in Brazil, there are other very cool projects and impacts we do in Brazil for the world scale. First of all, we have something what we call good agriculture practices. It's a set of practices that each our supplier needs to follow in order to make zero deforestation and make their agriculture sustainable, or else we don't buy products for them. It's very simple. Then in 2019, we have also signed a zero deforestation manifesto, which essentially stimulates all our suppliers, regardless of materials, to commit to zero deforestation. So we want to impact our supply chain and value chain as well. We have a lot of incentives. We have a lot of programs that help the farmers much more than just deforestation, but also improving soil quality using less pesticides. And we know that in our supply chain, the biggest risk for deforestation is using wood for curing tobacco. So that's why in 2016, we have implemented a monitoring, verification, and reporting framework for sustainable leaf curing. And in 2023, that framework was taken by Friends of the Earth, a eco-certification body, member of the World Sustainability Organization, as a golden standard, as a benchmark for everybody that wants to use to cure leaves. The last 5 years, we have absolutely zero impact of gross deforestation in our supply chain. But we don't stop there. We have a very interesting project. We partner with Senai, where we want to create a curing barn powered with solar power. That you can find in the projects of CBEDS as well. And I think it's going to be, we are still not there. And if everybody wants to help, to pitch in delivering the products, would be very glad. Thank you. Thank you so much, Branco. And interesting to hear so many news coming from Philip. Very good. Now I have the honor and privilege to have with me my friend Marina, and representing here Suzano. Suzano is a global reference. Desculpa, entrei já no branco aqui e mudei para o inglês. Vou voltar. Estou aqui com o prazer de ter a Marina do meu lado, uma referência global da Suzano, que é uma líder mundial em floresta e tem essa responsabilidade enorme de conciliar as práticas de florestas plantadas com as florestas da biodiversidade brasileira, né? E então eu queria ouvir um pouco como que a gente consegue fazer com que esse desafio da natureza de trazer ao mesmo tempo uma redução das emissões e, portanto, floresta plantada vai ter um papel fundamental nisso, com as práticas de conservação. Como é que vocês estão juntando esses dois mundos? Obrigada, Bear.
Bom, primeiro eu queria agradecer a Marina, o CBEDS, o BEAR, que tem liderado aí o setor privado, não só no CBEDS, mas no WBCSD, nessa nossa jornada de COP. Acho que não podia ter um ensaio mais bacana do que esse aqui para a gente se preparar para a COP. Então, é uma honra estar aqui. Para aqueles que não conhecem a Suzano, nós somos uma empresa internacional, operação em mais de 70 países, mas uma empresa brasileira. A base da nossa operação está aqui no Brasil. Hoje a gente faz gestão aí de quase 3 milhões de hectares, entre Cerrado, Mata Atlântica e o bioma amazônico. E há muitos anos já, nessa sua pergunta de como a gente traz isso para dentro do negócio, desde a década de 60, 70, é claro, não só para o management da companhia, mas para o nosso acionista, de que o bem-estar do negócio é o bem-estar da natureza. Então, a gente vem investindo em pesquisa, em processos, em como a gente faz o nosso negócio prosperar, e não pode ser sem a natureza prosperar. Nós temos muitos dados, muitas pesquisas, principalmente em gestão de paisagem, né? O Marcelo falou aqui mais cedo, depois o Helder falou de agricultura regenerativa. A gente trabalha com isso há muitos anos, porque quando a paisagem prospera, a floresta plantada prospera também. Então, a gente vem aí há 40 anos buscando mosaico com nativas, fazer mais restauração. Hoje, nós temos muito mais áreas de conservação de nativas do que prega o Código Florestal, não porque a gente é bonzinho, mas porque faz sentido para o negócio, traz uma proteção, uma gestão de bacias melhores, controles de pragas, traz um yield na ponta muito melhor para o nosso negócio. Então, isso vem sendo estudado via pesquisa e desenvolvimento há últimos 40 anos. Esse momento, nesses últimos anos, nós estamos vivendo uma nova fronteira, que é a redução de combates químicos. Então, o ano passado, a gente já tem orgulho de falar que 300 mil hectares a gente empregou inimigos naturais. Nós já temos 6 viveiros de inimigos naturais em todos os biomas, como forma de reduzir a utilização de combates químicos e trazer um equilíbrio menor para a natureza. Quando nós temos, por exemplo, uma joaninha que ela come um fungo. Quando o fungo é controlado, a população de joaninha, em 5 a 7 semanas, ela volta à sua população original. Então, são várias fronteiras da agricultura regenerativa que a gente vem passando e que isso faz parte do centro do negócio. Também acreditamos muito que a natureza é importante para o nosso país. Muito foi falado, né? O Helder colocou bastante da bioeconomia. Então, nós temos dos nossas metas de longo prazo, que é conectar 500 mil hectares de corredores ecológicos no Brasil. Hoje, um dos grandes problemas da biodiversidade é a fragmentação. Até o final do ano passado, tínhamos conectados já 150 mil hectares nos 3 biomas onde a gente opera, e a gente acredita que isso é fundamental. Isso não é só em área da Suzano. Na verdade, o meu maior trabalho é convencer o terceiro, convencer o vizinho, que todo mundo precisa embarcar, e junto com o poder público, para garantir a durabilidade disso. Então, acho que o foco para a Suzano é como a gente reconhece que isso está no centro do negócio, que faz sentido para o negócio, traz pesquisa e desenvolvimento para cada vez levantar a barra e estar numa operação mais próximo do ideal de o que é saudável para a paisagem onde a gente opera. Super obrigado, Marina. E olha, gente, aqui tem um momento... Bom, primeiro, ter soluções que trazem joaninha para ajudar o processo é sempre muito interessante e visionário, né? E é justamente dar mais materialidade e proximidade para as pessoas entenderem o que é uma solução de base natural, né? Muito interessante, super obrigado. A gente passa agora a ouvir uma pessoa que é um amigo, mas é uma referência nesse campo aqui. E é muito difícil classificar ele só como alguém da Itaúsa, porque o Marcelo Furtado está nessa jornada há algum tempo, é uma referência para muitos de nós que estão aqui, e tem pensado muitos instrumentos para dar efetividade à transformação climática que o mundo precisa, usando as diferentes ferramentas. E finanças é a maior possível habilitadora de grandes transformações no mundo que tem 400 trilhões de ativos financeiros que precisam endereçar os 41 milhões de gigatons que a gente tem que diminuir. Então, conta um pouco para a gente, Xará, o que vocês estão fazendo para pensar os novos instrumentos que juntam finanças, clima e natureza. Muito obrigado. Agradeço o CBEDS, todos os amigos estão aqui presentes também. Eu vou começar fazendo uma conexão com a fala do Oliver e do Gustavo, porque eu acho que a gente também tem que pensar
que o Brasil, se não tiver uma economia próspera, nós não teremos dinheiro para bancar o desafio de mitigação, adaptação e perdas e danos. Então, para mim, Catiana, é muito interessante te ouvir, porque você vem de um lugar de fala onde você está falando sobre a integração da economia indígena com a economia nacional, com a verdadeira economia. E isso é muito importante, porque só se a gente tiver essa economia próspera é que nós conseguiremos enfrentar todos esses desafios. E essa economia próspera, como bem colocado pelos painéis anteriores, mudou. É uma economia que agora exige que ela seja positiva para o clima, para a natureza e para as pessoas. É bem verdade que a economia é 100% dependente da natureza desde sempre, mas a gente não valoriza, monetiza natureza como a gente deveria estar fazendo para poder fazer essa distribuição equitativa. Então, acho que o primeiro ponto importante para uma holding como a Itaúsa, que é mais um ator econômico do que setorial, é olhar um pouco o que a gente está vendo como soluções nos setores onde nós já estamos. E aí eu fico muito orgulhoso e reforço o convite da Marina para o pessoal visitar a exposição de soluções, porque lá está a Motiva, com um exemplo de solução, o Itaú, a Copa Energia, que são parceiros e investidas nossas, mas também temos soluções com as Alpargatas, com a Dexco, com a NTS, com a EGEA Água e Saneamento. Então, esse conjunto de empresas que fazem parte da economia brasileira terem exemplos práticos de como elas estão contribuindo para a construção dessa nova economia, que é mais produtiva e positiva e sustentável, é fundamental. Nesse contexto, Floresta, Beara, eu acho que tem um papel muito importante, primeiro porque muita gente esquece que floresta, e particularmente a floresta amazônica, é a nossa caixa d'água e nosso ar-condicionado. Não existe geração de energia elétrica ou agricultura nesse país sem floresta. Não existe conforto térmico sem floresta. E a nossa influência não é apenas no Brasil. Existe um impacto, inclusive, na Europa e na América do Norte, em função do que a gente fizer com a nossa base florestal no país. E encontrar soluções e uma economia para essa floresta em pé não é apenas uma missão civilizatória, mas é uma oportunidade de negócio. A gente começou fazendo papel e celulose com floresta, hoje a gente faz tecido com floresta. Hoje a gente faz biotecnologia com floresta. Então, a visão de bioeconomia que a gente está falando aqui, e que a Camille está liderando o centro aqui, a política de bioeconomia do Pará, e uma área de inovação de bioeconomia tão importante, ela não é apenas uma área teórica futurista. A gente tem uma realidade, que eu acho que começa aqui com o que a gente estava falando, cacau, açaí, cupuaçu, mas a gente também está falando sobre tecidos e produtos e materiais de celulose, e estamos falando também de biotecnologia. Eu estou colocando esse escopo todo, porque quando o Oliver falou que o Brasil precisa ser mais ambicioso e se apresentar mais ao Brasil, eu diria que na presidência do G20 que o Brasil fez, e a gente tem muito orgulho como Instituto Itaúsa de ter apoiado isso, não haveria a integração da bioeconomia, ou seja, a natureza, na economia global, sem um esforço brasileiro de fazer isso. E esse esforço só foi possível porque a gente teve um conjunto de 22 instituições brasileiras que vão de academia, sociedade civil, setor privado. Eu gosto de falar da FEBRABAN até o IPAM, porque rima, mas tem muito mais gente que participou disso. Tem Natura, que está aqui, WRI, TNC, tantos outros. E eu estou colocando isso especialmente, o CEBEDS, especialmente para dizer que é esta construção coletiva que a gente consegue fazer, transformar em soluções. E o setor financeiro tem o desafio de encontrar produtos para isso.
A gente tem duas iniciativas que a gente está apoiando, uma que se chama Nature Investment Lab, que é um coletivo de 150 organizações pensando como desenvolver produtos financeiros para financiar natureza. Essa é uma iniciativa com o Banco do Brasil, GFunds, BNDES, IX e Itaúsa. E temos também uma iniciativa pré-competitiva de restauração, onde a gente sugeriu para a indústria da restauração, que é uma indústria nascente, que ao invés de já sair disputando, que tal se a gente mimetizar o que a indústria de papel e celulose fez, que foi criar uma plataforma pré-competitiva, trocar informação de ciência e produção, trocar informação de advocacy e trocar informação de investimentos e melhores produtos para saírem mais robustos juntos e depois competir por quem faz mais e melhor. Então, acho que o setor financeiro já enxergou a bioeconomia, ela tem diversos tamanhos, dependendo de qual bioeconomia estamos falando, mas eu acho que se tem um bilhete premiado para o Brasil promover na COP e enxergar especialmente esse período de novembro de 25 a novembro de 26, onde nós, Brasil, seremos a presidência climática do mundo, eu acho que esse ticket se chama bioeconomia e muito felizes de estar liderados por você, Bear. Obrigado, Xará, super e muito importante ter esse debate, organizando os elementos da bioeconomia, né? Estamos aqui com a Camille, nossa secretária de bioeconomia, que está montando esse empreendimento. Recomendo a todos que visitem, que conheçam e que, uma vez inaugurado, como disse o governador, em outubro, participem ativamente do seu desenvolvimento, porque a bioeconomia ela tem muitos conceitos, né? E ela tem muitas acepções. A gente teve, como o Marcelo falou muito bem, no G20, a definição consensual do que são os 10 princípios da bioeconomia, juntando Estados Unidos, China, Brasil, as 20 maiores potências do mundo, com 10 grandes princípios. E tem uma definição bem simples, que é a definição etimológica de bioeconomia, né? Bioeconomia vem do grego, né? Bios, nomos e oikos. Então, é a regra da vida na casa. É isso, é simples assim. A gente tem que achar modos da vida se reproduzir e de produzir mais vida. E esse é o princípio da bioeconomia, que é, portanto, sustentável, renovável e não fóssil. Dito tudo isso, eu vou passar agora para uma segunda rodada, porque a gente tem um dos elementos principais da bioeconomia como ajudar a floresta, e esse é o nosso bloco aqui. E tem uma visão, Catiana, uma visão, às vezes quando a gente vai para a Europa, uma visão da floresta intocada, e da floresta sem pessoas quase. E eu sempre busco levar uma mensagem dos povos tradicionais que nos lembram de que essa não é só uma floresta. Esse é o maior jardim do planeta. É um jardim que vem sendo cultivado há 5.000 anos, né? E muito bem cultivado por muitas mãos e muitas tradições. Agora, tudo isso precisa ter um reconhecimento e ter a repartição dos benefícios por quem cultiva, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como isso está funcionando, o que se pode fazer para ajudar aos povos indígenas terem um reconhecimento maior do muito bem que eles fazem à conservação e à manutenção da floresta em pé. Bom, essa situação a gente vê, né, que eu acredito que a gente pode ter da forma como vai ter essas repartições dentro das vezes empresa, né, que a gente está com os seus projetos e ter realmente os apoios, né? Então, se você tem os apoios, se você tem a forma como você vai gerir aquilo, né? Então, a floresta, ela nos dá tudo, é como o Marcelo mesmo falou. A gente tem o cacau, a gente tem a castanha, a gente tem as nossas embalagens biodegradáveis, que a gente produz a embalagem lá dentro da comunidade, né? Então, assim, essas repartições, como a gente vai poder gerir, como a gente vai poder levar adiante, são através dos apoiadores. A gente acredita muito, né? Tipo o CIDIA, que é o nosso caso, o CIDIA Wariú, a gente tem os projetos que foram investidos, né, dentro da comunidade, né, como o Belo Monte Empreende, foi um desse, Belo Monte Comunidade, né, a gente teve apoio da Norte Energia. Então, a gente vai vendo que essas iniciativas, né, fazem com que
os projetos podem sair do papel e a gente pode realmente ter produtos indígenas, né, vindo da floresta, e que a gente possa também mostrar para a sociedade, para o mundo, como que esses povos vivem, como que a gente pode ser remunerado de maneira correta, essas repartições, tipo, a gente tem uma parceria com a Cacauei, né, que ela produz, a fábrica produz o chocolate, Cijá, e é vendido na loja Cacauei, e dentro da comunidade e também em eventos, né? Então, a gente acaba tendo a participação dos royalties da venda, né? Então, a gente acaba vendo que essas parcerias, né, e que esses investimentos podem fazer com que as comunidades, os povos originários da floresta, possam ter suas compensações, possam ter seus negócios, né, de forma bem estabilizados, porém, que a gente possa também ter uma renda. A gente não está mais naquele tempo de que os povos indígenas não venham a ser protagonista. Então, a gente vem nesse cenário onde a gente, né, casa sendo os protagonistas dos seus negócios, né, e gerando renda dentro das comunidades e também levando para o mundo, né, o que os povos fazem, como os povos vivem, o que nós preserva, a gente poder também ter retorno dessa preservação, né? Então, a gente acaba tendo, dentro desse cenário, todo esse contexto da preocupação, porque aí você empreender dentro da comunidade indígena, mantendo a floresta em pé e fazer com que a sociedade cada vez mais levante essa bandeira da preservação, né, faz com que as comunidades venham a ter essa visibilidade e os retorno do investimento que é feito dentro das comunidades, né, a gente possa realmente ter uma geração de renda melhor. Super obrigado, Catiana. E vamos alcançar juntos esses objetivos. Não tenho dúvida, a COP vai impulsionar tudo isso, vai dar mais visibilidade. Acho que estamos chegando a um momento muito importante para isso. Branco, eu gostaria de saber agora, do ponto de vista das empresas globais e multinacionais, como vocês estão pensando em apoiar estratégias de conservação e ampliar soluções de base de natureza para o futuro desenvolvimento das suas atividades? Thank you. I think I can answer that question with a pragmatic example. We have an initiative called Perfect Forest, and that's our nature-based solution aimed at preserving forestry. It's essentially a project that builds a forest that perfectly mimics the nature, but gives you also economic and biodiversity benefits. Imagine a pool or carbon capture where CO2 is absorbed by the trees, roots, and soil that we bring. Our pilot project is already started in the south of Brazil, 6,000 hectares in the area of Atlantic Forest. We all know Atlantic Forest as rich biodiversity in the south of Brazil that had around 200,000 square kilometers, but today studies show that less than 0.8% of those forests is still in pristine situation. So I think we have to act. So why were we doing this? Obviously, first thing is climate change. Climate change impacts all our lives, impacts our business, and preserving forestry is critical for sustaining temperature rise to below 1.5 degrees. But we are also combining that to economic benefits, where we can obviously benefit economically from the timber, from the carbon credit, from the biochar, and from biodiversity credits once the market stabilizes and maybe matures more. So for us, it is more than a project. It's actually a multi-decade commitment to Brazil, to sustainability in Brazil, to forestry in Brazil. And the aim is, as Governor was saying, and a couple of my colleagues in this panel and previous as well,
the aim is to prove that building a forest is economically more viable than deforesting land. And we're going to achieve that. We already have a couple of other projects, other countries that want us to invest in a similar manner, and obviously we can do that. We are a global scale company, and we believe that we have a duty to do that. We have skills, knowledge, assets. But is it going to be enough? Even if all the big companies like us do that, I don't think it's going to be enough. So we need a multi-sectorial agreement and dialogue so we can scale these beautiful ideas that we are hearing today with speed and urgency. Thank you so much. Bom, a gente tem pouquinho de tempo só, mas eu queria muito te ouvir, Marina, sobre um tema central para o momento, para a COP, que é o desenvolvimento do mercado de carbono. Ontem, Marina Grossi, que tem sido uma líder, uma pioneira nesse campo, está há 15 anos nessa frente, dividiu uma série de documentos sobre como está o mercado global. Eu queria ver a tua visão, como a gente auxilia o mercado de carbono a se expandir e usar a COP como um momento de transformação para a gente alcançar os objetivos de conexão global entre mercados regulados. Não, obrigada. Acho que esse é um tema muito relevante, né? É a gente criar condições no nosso país de que projetos, processos de baixo carbono tenham um retorno econômico via um benefício ou via um pagamento melhor do que os que não têm. Eu acho que é tão simples quanto isso. Mas, apesar da simplicidade, não é fácil da gente implementar. O meu grande ponto com o mercado de carbono, do jeito que ele é ou do jeito que ele está hoje, é que ele não cobre significativamente a descarbonização do nosso país. Então, quando a gente olha para a NDC, né, até a Ana é uma que vem falando muito nisso nos últimos anos, a gente tem que passar por uma outra avenida de pagamentos por serviços ambientais. Já foi falado muito hoje como a floresta em pé, a floresta viva, vale mais do que a floresta no desmatamento ilegal. Então, acho que o mercado de carbono, ele é muito importante, mas ele não é suficiente. Então, vai ser muito importante criar um mecanismo em que a gente vai ser o CRVE, ou eu não sei qual é o mecanismo, mas ter na nossa pauta e ter o setor privado, ter grandes articuladores como a Itaúsa, ter esse negócio. Nós, via Suzano, fomos um dos criadores do Biomas, junto com os outros que o Marcelo colocou. A gente vai criar mecanismo de que a floresta conservada, de que a floresta restaurada, ela vale mais para as pessoas que estão dentro desse negócio, ou mesmo as pessoas das regiões, né? Hoje, grande parte do pastagem degradada, de áreas derrubadas, você olha a parte social, mais de 40% da população vive abaixo da pobreza. Então, é muito difícil a gente conciliar uma agenda sem incluir o aspecto social. E eu espero que toda essa agenda de pagamentos por serviços ambientais inclua essa parte social e compartilhamento de benefícios. Perfeito. E para encerrar aqui, estamos chegando ao fim, Marcelo, eu queria te ouvir sobre como a gente muda o retorno do investimento tradicional para um investimento em que a bioeconomia tenha uma preponderância maior. Quais são onde a gente tem que mexer no sistema para fazer com que esse cálculo funcione? Para ser bem telegráfico, e a gente pode conversar mais depois no café, eu vou colocar aqui 3 ideias e 3 desafios nas 3 ideias. A primeira ideia e desafio é trabalhar com garantias. Hoje, se você quiser fazer restauração ou agricultura regenerativa, existem várias linhas de investimento, seja de bancos comerciais. O Fábio do Itaú está aqui, tem um trabalho muito importante feito nisso, mas também temos o próprio Plano Clima, com recursos a 1%, mas você, para destravar esse recurso, você precisa 100% de garantia. Então, se queremos destravar essa indústria, precisamos trabalhar em cima e ser criativos na execução de garantias. Quando a gente olha para fora do Brasil, tem muita criatividade sendo colocada, seja com seguros ou mecanismos que chama-se de de-risking, que são mecanismos combinados, onde você oferece uma garantia a um preço, a um custo muito baixo. Sem a gente trazer isso para o Brasil, vai ser muito difícil destravar. Acho que é algo que a gente consegue, nos 4 meses
entre hoje e a COP30, trazer uma solução, e quem quiser trabalhar com isso, nós estamos muito interessados em destravar isso. O segundo ponto, eu acho que é a gente olhar para como que a gente olha para retorno. E não adianta achar que a gente vai ter que baixar a expectativa de retorno para conseguir isso. O retorno será um retorno de mercado. A pergunta é se a gente consegue que o mercado valorize não só o produto, mas os serviços ecossistêmicos, carbono e toda a externalidade positiva que o negócio oferece. E isso exige um processo também de mudança de política pública. Eu acho que trabalhar um pouco na política pública vai ser muito importante. O terceiro e último é o Brasil olhar para o mundo e deixar o mundo olhar para o Brasil. Às vezes eu acho que a gente é muito fechado, muito ensimesmado. E ao não abrir mais a nossa cabeça e a nossa economia, a gente não permite o engajamento e a integração de fluxos internacionais que eu acho que vão ser fundamentais para nos ajudar com isso. E já temos o EcoInvest, que elimina o problema do risco cambial. Portanto, eu acho que agora é uma coisa um pouco mais de atitude. E eu terminaria dizendo, será uma pena se a gente não conseguir, ao final do processo da COP30, que termina em novembro de 2026, quero lembrar, que a gente não possa olhar para o Brasil e dizer, como a Ana Toni disse, existia um Brasil antes da COP e o Brasil depois da COP, porque a gente fez ações reais, na economia real, com soluções reais, que é o que o CBEDS está promovendo e que a gente adere completamente a essa ideia. Super obrigado, obrigado a todas e a todos que participaram desse painel hoje. Eu saio daqui muito mais otimista, sabendo que a gente tem um monte de soluções já tentadas, pensadas, em curso. O CBEDS montou aqui um excelente painel, recomendo a todo mundo que leia. 60 soluções são o começo de uma linda história que a gente vai construir daqui até o encontro de Belém, durante toda a presidência brasileira, até a COP do ano que vem. Então temos aí, como o Marcelo lembrou bem, até 2026 um processo para organizar essas três dimensões da floresta e da natureza, com o clima e com as finanças. Estamos só começando, a COP vai ser maravilhosa, eu tenho certeza. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigada. Painel inspirador. Sim, todas as fotos. Caprichem nos sorrisos.